alegria e satisfação que cumprimentamos os nossos irmãos e amigos do portal Escola Dominical com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando início a mais uma pré-aula, esta ferramenta que o portal Escola Dominical disponibiliza no início da semana, para que os irmãos possam melhor preparar a sua aula da Escola Bíblica Dominical. Assistam a esta pré-aula depois de terem lido a revista das lições bíblicas, e leiam o nosso texto de apoio, que é publicado no site do portal Escola Dominical, portalebd.org.br. Nós temos o texto de apoio e os slides. Nós não repetimos aqui o texto da revista. A nossa proposta é trazer subsídios complementares aos amados irmãos. E para que os irmãos não fiquem perdidos na sequência, no roteiro, no raciocínio, leiam o nosso texto de apoio e os slides, pois nós seguimos este roteiro. Também, durante a semana, nós disponibilizamos 5 ou 6 outros textos de apoio da faixa etária dos adultos. Também disponibilizamos textos de apoio, dinâmicas e videoaulas de todas as faixas etárias do currículo da Casa Publicadora das Assembleias de Deus e de outros currículos de Escola Bíblica Dominical. Durante a semana, também nós disponibilizamos breves comentários em áudio das leituras diárias sugeridas na revista das lições bíblicas. Se o irmão tiver alguma dúvida, poste a sua pergunta na sala dos professores do portal Escola Dominical. Nós não respondemos as perguntas feitas nos comentários das redes sociais. Se alguém responder, nós não nos responsabilizamos pela resposta. E no sábado à noite, às 19 horas, horário de Brasília, o irmão é nosso convidado a assistir à transmissão ao vivo do estudo preparatório dos professores e amigos da Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, na sede aqui em São Paulo. Se o irmão estiver em São Paulo e região, é nosso convidado. A reunião é aberta a todos os que amam o estudo da Palavra de Deus. E ela se realiza na sede da FAESP, Faculdade Evangélica de São Paulo, o templo antigo da Igreja do Belém, na rua Conselheiro Cotegipe 273, no bairro do Belenzinho. Mas tudo isto é apenas a preparação da Escola Bíblica Dominical. Ela somente se realiza quando o povo do Senhor vai à casa do Senhor, no dia do Senhor, para estudar a palavra do Senhor. Neste primeiro trimestre de 2024, nós estamos estudando o tema O Corpo de Cristo, a origem, natureza e vocação da Igreja do mundo. O nosso comentarista é o pastor José Gonçalves, que é o pastor presidente das Assembleias de Deus em Água Branca, no estado do Piauí. E hoje nós estamos entrando no quarto e último bloco do trimestre, onde nós vamos falar sobre o relacionamento entre a igreja e Deus. Nós já falamos sobre a origem da igreja, já falamos sobre a natureza da igreja, acabamos de falar sobre a missão da igreja, e agora nós vamos falar a respeito do relacionamento direto da igreja com Deus. E vamos começar por esta lição de número 11, cujo título é O Culto da Igreja Cristã. O culto da Igreja Cristã. A declaração de fé das Assembleias de Deus, quando ela fala a respeito da igreja, e nós temos falado aqui algumas vezes sobre este capítulo da declaração de fé sobre a igreja, que é o capítulo 11. A nossa declaração de fé no capítulo 11, no item 6, que é a missão da igreja, assim está escrito: entendemos que a função primordial da igreja é glorificar a Deus. Quer comais, quer bebais ou façais outra qualquer coisa,
fazei tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios 10:31. Isso é feito por meio da adoração, da evangelização, da edificação de seus membros e do trabalho social. Então, segundo a declaração de fé das Assembleias de Deus, a missão da igreja é glorificar a Deus. E como é que eu glorifico a Deus? E o que é glorificar a Deus? É reconhecer o senhorio, a majestade, o poder e o direito absoluto que Deus tem sobre todas as coisas. Isso é glorificar a Deus, é atribuir a Deus um peso, atribuir a Deus uma importância, atribuir a Deus o que ele realmente é. E nós podemos glorificar a Deus. Diz a declaração de fé que nós glorificamos a Deus por meio, em primeiro lugar, da adoração. E quando falamos em adoração, falamos em culto. Quando Jesus é tentado pelo diabo, ele recebe uma sugestão do diabo, lá no deserto, para que ele adorasse o diabo para receber todos os reinos do mundo. E Jesus então responde como? Mateus capítulo 4, versículo 10. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Esta expressão que Jesus citou está na lei. Está lá em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 13. Deuteronômio, capítulo 6, versículo 13. O Senhor teu Deus temerás, e a ele servirás, e pelo seu nome jurarás. Não seguireis outros deuses, os deuses dos povos que houver à roda de vós, porque o Senhor teu Deus é um Deus zeloso no meio de ti, para que a ira do Senhor teu Deus se não acenda contra ti e te destrua de sobre a face da terra. Então, vemos aqui que Deus diz que só ele pode ser adorado, não pode haver outros deuses. É o primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. E nós devemos adorá-lo e servi-lo. Somente ao Senhor teu Deus adorarás e a ele servirás. E aqui a gente vê que a adoração ela é mais ampla do que o culto. O culto, e hoje a nossa lição é sobre o culto da igreja cristã, o culto é uma modalidade de adoração. O culto é uma forma de adoração. Uma das formas pelas quais nós adoramos a Deus é lhe prestando culto. E quando a gente fala em culto, nós já lembramos de dois versículos, um do Antigo Testamento e um do Novo Testamento. O versículo do Antigo Testamento nós vamos encontrar lá no livro do Êxodo, capítulo 12, Êxodo, capítulo 12, versículo 26. E acontecerá que quando vossos filhos vos disserem: que culto é este vosso? Então direis: este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou as casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu aos egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo inclinou-se e adorou. Que culto é este vosso? Então aqui, quando a gente vê o que é o culto, aqui nesse capítulo 12 de Êxodo, é todo o ritual
toda a sequência de atos que os israelitas deveriam praticar para se lembrar do dia da libertação do Egito, para se lembrar da Páscoa. E até hoje os judeus celebram a Páscoa com todo um ritual, né? Todos se reúnem em casa, a família dentro de casa, eles assam um cordeiro inteiro, cordeiro que foi separado, que não tem nenhuma mancha, que durante 3 dias e meio é mantido sob sua observação antes de ser abatido, antes de ser morto, preparado, e eles comem o cordeiro com ervas amargas e como se estivessem prontos para sair. Por que isto? Porque é um rito, foi uma sequência de atos estabelecida por Deus para comemorar, para se lembrar da libertação do Egito. E nós já estudamos numa lição passada que Jesus também instituiu um rito para se lembrar da morte dele na cruz do Calvário, porque a Páscoa também apontava para a morte de Jesus. E a ceia do Senhor também é um ritual, é um culto. Então, quando se fala aqui em culto, aqui a palavra hebraica bodá, e a palavra hebraica bodá quer dizer o quê? A palavra hebraica bodá, ela quer dizer trabalho, ato de um escravo, uma tarefa, um encargo que o servo deve fazer para o seu senhor. Então, o culto é um trabalho, uma tarefa que nós devemos desempenhar para o nosso Senhor. Então, o culto é um encargo, uma obrigação, um dever que o servo deve fazer para o seu Senhor. O versículo que nos fala de culto se encontra nem no Novo Testamento. Não são só esses versículos que falam de culto, nós os estamos utilizando para entendermos o que é o culto. Lá em Romanos, capítulo 12, a epístola que Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 12, versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O culto racional é nós apresentarmos o nosso corpo num sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Aqui a palavra culto é a palavra grega latreo, né? Latreia, que quer dizer serviço, trabalho, mas somente em relação a Deus. Em o Novo Testamento, a palavra latreia, ela só se fala de um serviço, de um trabalho em relação a Deus. Então a gente vê aqui que o culto é um trabalho, é um serviço, é uma tarefa. Em inglês, culto é service. E lembremos das palavras que Jesus disse: somente ao Senhor teu Deus adorarás e a Ele servirás. Então, o culto é um serviço, é um trabalho, é uma tarefa que eu faço para quê? Para adorar a Deus. Para dizer quem Deus é. Então, o culto faz parte da adoração. A adoração é mais ampla do que o culto. Mas o culto é um esforço, é um trabalho, é uma tarefa que tem uma sequência, que tem um rito,
no qual eu sirvo a Deus. Então, os irmãos verificam que o culto é algo que se mostra externamente. São atividades, são gestos, atitudes que eu tomo para adorar a Deus. A nossa declaração de fé diz que a igreja glorifica a Deus de 4 maneiras: pela adoração, pela evangelização, pela edificação de seus membros e pelo trabalho social. Há um capítulo exclusivo da nossa declaração de fé a respeito da adoração. É o capítulo 15 da nossa declaração de fé, que é sobre a verdadeira adoração. E assim começa este capítulo. Cremos, professamos e ensinamos que a adoração é serviço sagrado, culto, reverência a Deus por aquilo que Ele é e por suas obras. Ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Mateus 4:10. Então, nós notamos aqui que a adoração ela envolve o serviço sagrado, envolve o culto e envolve a reverência a Deus. Porque quando eu adoro a Deus, eu estou reconhecendo a sua soberania, a sua majestade, o seu senhorio. A palavra adorar, tanto no hebraico quanto no grego, como no latim, e o português veio do latim, significa submissão, reconhecimento do senhorio. Olha, a palavra adorar. A palavra adorar, ela é formada de ad e orare. O que é orare? Orare é beijar, usar a boca. E quando eu falo em adoração, eu estou falando em beijar a mão da autoridade. Isso a gente percebe bem na Igreja Católica Romana. Não sei se os irmãos já puderam perceber, já viram alguma cerimônia. Uma vez por ano, em Roma, o Papa recebe os novos arcebispos, né? Os arcebispos que foram nomeados por ele durante o ano. Ou então, quando ele nomeia novos cardeais. Né? Os cardeais são aqueles bispos mais importantes que elegem o Papa. Então, os arcebispos são bispos mais importantes do mundo inteiro. Então, eles vão lá. E o que é essa cerimônia? Eles vão ali dizer que estão sob a obediência do Papa. Então, eles vão ali dizer que eles estão ali obedecendo ao Papa, reconhecendo a autoridade do Papa. E como é que eles fazem isso? O Papa está sentado no trono dele, eles chegam, se ajoelham e beijam o anel do Papa, que é o anel de Pedro, né, que eles chamam. Então, ou seja, esse gesto de se curvar e beijar a mão do Papa é o gesto de reconhecimento de soberania, do senhorio do Papa. Eles se dizem servos obedientes do Papa. Essa expressão, nós encontramos, essa figura, nós encontramos claramente no Salmo 2. O Salmo 2 diz assim: versículo 11: servi ao Senhor com temor e alegrai-vos com tremor. Beijai o filho, para que se não ire e pereçais no caminho, quando em breve
se inflamar a sua ira. O salmista diz que nós devemos beijar o Filho. O que quer dizer isto? Reconhecer a soberania de Jesus, o senhorio de Jesus. Porque a Bíblia diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Se nós o fizermos voluntariamente e passarmos a obedecer-lhe e a tê-lo por Senhor, viveremos para sempre com ele. Os que se recusarem a obedecer-lhe, um dia terão que reconhecer que ele é o Senhor, mas estarão para sempre no lago de fogo e enxofre. Então, adorar a Deus é reconhecer quem ele é e louvá-lo pelas suas obras. Então, o culto, ele é uma oferta. E aqui vem o primeiro ponto. Quando eu cultuo a Deus para oferecer a Deus a minha gratidão, o meu reconhecimento de que Ele é Deus, que Ele é o meu Senhor e que eu devo obedecer. Num culto, eu vou entregar a minha adoração a Deus e não receber. Hoje existe uma inversão completa de valores. Tem até um hino que diz: receba, receba. As pessoas vão às igrejas para receber algo de Deus. Receber dinheiro, receber saúde, receber alívio emocional, receber bênçãos. Só que culto não é para eu receber nada. Culto é para eu oferecer a Deus. É um sacrifício. Veja lá, que culto é este vosso? Lá no Antigo Testamento. E a resposta é: este é o sacrifício da Páscoa. O culto é um sacrifício, é uma oferta. E o que diz Paulo em Romanos? O sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, o vosso culto racional. Cultuar a Deus é oferecer a Deus algo. É fazer algo para enaltecer e engrandecer o nome de Deus. E as pessoas vão ao culto para receber algo. Está errado. O culto é para oferecer a Deus. E oferecer de acordo com a vontade de Deus. E aí vem a outra grande diferença. Se eu reconheço, se adorar a Deus é reconhecer a sua soberania, então eu tenho que fazer as coisas do jeito que Deus quer, do jeito que Deus mandou. É por isso que existe um ritual. A Páscoa, Deus disse como deveria ser celebrada. A ceia, Jesus disse como deve ser celebrada. O culto é feito do jeito que Deus quer, não do jeito que eu quero, não do jeito que eu gosto. Infelizmente, hoje em dia, nós temos aí uma verdadeira baderna, onde as pessoas querem extravasar os seus desejos, as suas emoções, e acham que estão assim a agradar a Deus. Não. No capítulo 4 do livro do Gênesis, nós vemos duas pessoas que vão adorar a Deus: Caim e Abel. E a Bíblia diz que Deus rejeitou a oferta de Caim e a sua oferta. E ele aceitou Abel e a sua oferta. E quando Caim ficou bravo, o que Deus disse? Se você fizer bem, não haverá também aceitação para ti? Eu só posso cultuar a Deus do jeito que Deus quer.
do jeito determinado por Deus. Se não temos um ritual engessado, único, até porque a igreja, como nós já temos visto nesse trimestre, ela é multiforme, isto não quer dizer que eu possa cultuar a Deus do meu jeito. Caim cultuou a Deus do jeito dele, que foi rejeitado. Foi rejeitado. Mas Abel não. Abel ele cultuou a Deus do jeito que Deus queria, reconhecendo a soberania de Deus. Trouxe o melhor dos seus animais para sacrificar. E por isso foi aceito. Já Caim o fez com desprezo. O texto diz que ele trouxe. Vamos ler aqui o texto, Gênesis capítulo 4. E aconteceu, versículo 3, e aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. Viu a diferença? Abel reconheceu que Deus era o Senhor, merecia o melhor. Caim achava que estava fazendo um favor para Deus. Ofereceu o que ele achava que Deus tinha que aceitar. E hoje em dia continua do mesmo jeito. As pessoas vão à presença de Deus, mas uns vão do seu jeito, achando que Deus tem que aceitar a maneira que ele quer adorá-lo. Mas não é assim. Deus é o Senhor. É ele quem diz como ele deve ser adorado. E nós devemos assumir. Veja que latreia, bodá, quer dizer serviço, tarefa, encargo. Então, quando eu trabalho para alguém, ele diz o que eu devo fazer. E eu faço o que ele mandou eu fazer. O culto é isso. É fazer o que Deus mandou fazer. Isto que é o culto. A adoração, como tudo no plano da salvação, ela foi evoluindo ao tempo. Por quê? Porque até a vinda de Jesus, até Jesus, que é o próprio Deus, se mostrar ao mundo, se revelar ao mundo, vir ao mundo, havia uma revelação progressiva de Deus. Então nós temos a adoração no tempo, como nós estamos vendo aí, dos filhos de Adão. Depois nós temos a adoração com Noé. Depois nós temos a adoração com Abraão, Isaac, Jacó. Depois nós temos a instituição da lei. E aí então nós temos a adoração conforme a lei de Moisés, até que chega Jesus. E aí a adoração com Jesus, ela muda de patamar. Jesus disse isso para a mulher samaritana. João capítulo 4, versículo 20. 19. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: Mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Jesus trouxe um novo patamar para a adoração. O patamar mais profundo, a adoração com intimidade. Por quê? Porque ele tirou o pecado do mundo. E graças a Jesus nós agora temos comunhão com Deus.
estamos separados do pecado, temos comunhão com Deus. Somos morada de Deus no Espírito. Somos templo do Espírito Santo. E por isso, a adoração agora, ela é completa. A adoração agora, ela é perfeita, consumada. Jesus disse, a hora vem e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Primeira coisa, nós somos filhos. A adoração agora é dos filhos para o Pai. Além de servos, somos filhos. Além de servos, somos amigos. Jesus diz, não vos chamarei mais servos, mas vos chamareis amigos, porque tudo quanto de meu Pai tenho recebido, vos tenho feito conhecer. Então, no culto, nós podemos chegar à presença de Deus com alegria, com ousadia. Por quê? Porque agora nós somos filhos, nós estamos em comunhão com Deus, temos plena liberdade de adorá-lo. É uma adoração em espírito e em verdade. Por quê? Porque agora, como eu estou em comunhão com Deus, o meu espírito está funcionando. Qual é a diferença entre o incrédulo e o crente? É que o incrédulo, o espírito dele está offline, não está funcionando. Por quê? Porque o espírito é quem faz a ligação entre o homem e Deus. E como o pecado separa o homem de Deus, o homem no pecado, o espírito não funciona. Mas quando nós cremos em Jesus, ele tira os nossos pecados, aí nós entramos em comunhão com Deus. Aí o Espírito passa a funcionar, ele passa a ficar online, ele passa a funcionar. E quando ele funciona, o Espírito Santo testifica com o nosso espírito de que nós somos filhos de Deus. E com o poder de sermos feitos filhos de Deus, nós nos dirigimos ao Pai, demonstrando o nosso amor por Ele, a nossa obediência a Ele, a nossa reverência a Ele. E isto em nível espiritual. É por isso que o culto não pode ter nenhuma representação visual. Diz a nossa declaração de fé. Seguimos o modelo bíblico da adoração cristã, sem nenhuma representação visual. Então o Senhor vos falou do meio do fogo. A voz das palavras ouvistes, porém, além da voz, não vistes semelhança alguma. Deuteronômio 4:12. Aqui estão incluídas as coisas que estão nos céus e na terra, como manda o segundo mandamento do Decálogo. Não farás para... O que diz o segundo mandamento do Decálogo? Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Êxodo 20, versículos 4 e 5. É por isso que nós não temos imagens nas nossas igrejas. É por isso que nós não podemos usar imagens, usar ícones, que são aquelas pinturas. Não podemos. Não podemos representar Jesus, representar os anjos. Por quê? Porque a nossa adoração é em espírito e em verdade. Jesus veio. Deus está em nós. Nós não precisamos de representações visuais. Cuidado. E, lamentavelmente, o que nós temos visto hoje em dia são estas imagens entrarem nas nossas igrejas, nos nossos cultos. Começa como um enfeite e tal, e daqui a pouco já virou ali um objeto que tem que estar ali. Já tem igreja aí que tem menorá,
que é o candelabro, já tem igreja que tem arca. Isso tudo, irmãos, é uma abominação. É abominação. Nossa adoração é em espírito e em verdade. Já na lei, eles não podiam fazer imagens. Imagina agora que nós estamos na graça. É realmente algo preocupante o que nós vemos hoje. Esse mundaréu de imagens, objetos que estão aí infestando os nossos templos. Não podemos deixar a simplicidade que há em Cristo Jesus. Mas vamos seguir avante. A adoração é feita sem nenhuma representação visual. O texto aqui da nossa declaração de fé ainda diz assim: isso se faz necessário considerando ainda a reverência a Deus. Deus é espírito e importa que os que o adoram, adorem em espírito e em verdade. Assim prestamos nossa adoração e nosso louvor em termos espirituais e imateriais, sem o uso de imagens de escultura ou de qualquer outro tipo de representação. Então, o culto da igreja cristã ela é em espírito e em verdade. Nós vimos aqui para ouvir a voz do Senhor. O Senhor falará pelos hinos, o Senhor falará pelos testemunhos, falará pela exposição da sua palavra, falará por profecias, pela manifestação dos dons espirituais. Nós viemos para ouvir a voz de Deus, mas para devotar-lhe um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Veja que o culto ele tem que ser vivo, tem que ter vida. Eu tenho que estar em comunhão com Deus. É por isso que a primeira coisa que a gente deve fazer quando chegar ao culto é dobrar nossos joelhos e orarmos ao Senhor, pedindo perdão pelos nossos pecados, para que o nosso sacrifício seja aceito. E por isso que quando se chega tem que orar. Ele tem que ser um sacrifício santo. Né? Eu tenho que estar separado do pecado. Eu tenho que ter os meus pecados perdoados. Não há homem que não peque, mas se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. Ele é agradável a Deus, ou seja, do jeito que Deus quer. Do jeito que Deus mandou. É assim que eu devo cultuar a Deus. Sem invenção, sem novidade, sem inovação, do jeito que Deus mandou. Se eu tenho que entregar algo a Deus, e devo adorar em espírito e em verdade, então eu tenho que trazer algo a Deus, a minha oferta. E é este o sentido que o apóstolo Paulo nos fala, lá em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 26. Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. E aqui vem um ponto importantíssimo nesta matéria de adoração. É que nós precisamos da adoração coletiva. Hoje há muitas pessoas que dizem, eu posso cultuar a Deus sozinho. Jesus disse, entra no quarto e ora em secreto com o Senhor. Em primeiro lugar, Jesus mandou orar, não cultuar.
Segunda coisa, eu posso fazer minha adoração individual, mas o culto é coletivo. O que disse Jesus? Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Quando nós nos juntamos, Paulo diz assim, quando vos ajuntais, há necessidade de nós nos ajuntarmos periodicamente. Para quê? Para cultuarmos a Deus. Porque aí Jesus se faz presente no nosso meio, de uma forma especial. Jesus está em nós, mas ele estará no meio de nós quando nós nos ajuntamos. Então, há necessidade deste ajuntamento para que nós cultuemos a Deus. A igreja local precisa se ajuntar para adorarmos a Deus. Aí Jesus se reunirá no nosso meio e, estando em nosso meio, ele irá usar os dons ministeriais, que são aqueles homens dons, os seus ministros, irá usar os portadores de dons espirituais. Para quê? Para a nossa edificação, para o nosso crescimento espiritual. Há necessidade de nos ajuntarmos. Depois da pandemia, muita gente acha que pode viver à base de culto online. Não estou dizendo que você não possa participar de um culto online. Eu participo quando não posso ir à igreja, por qualquer motivo. Eu procuro aqui em casa dedicar aquele espaço de tempo para cultuar a Deus online. Mas há pessoas que acham que só basta o culto online. Não. O culto online é um mal menor. É melhor você participar de um culto online do que não participar de culto nenhum. Mas você precisa se ajuntar. E no culto online ninguém se ajunta. Ninguém se ajunta. Nós não temos aquela troca de emoções, de sensações que há no ajuntamento. Então, Paulo diz, quando vos ajuntais, é preciso o ajuntamento. A nossa declaração de fé diz, a adoração pública é a atividade de glorificar a Deus em coletividade e serve também para comunhão, despertamento, exortação e edificação da igreja. É só no culto, no ajuntamento, que nós podemos sentir a comunhão, ser despertados, ser estimulados, exortados, incentivados e sermos edificados. Uma presença 100% em culto online não traz, jamais irá trazer todos estes elementos que são necessários à nossa perseverança para alcançarmos a glorificação no dia do arrebatamento da igreja. Porque, como nós já vimos, a salvação é individual, mas o crescimento espiritual depende da nossa interação com os nossos irmãos. Porque a igreja, ela é um corpo. E os órgãos do corpo, os membros do corpo, têm contato direto um com o outro. Paulo diz, quando vos ajuntais, cada um de vós tem. Eu tenho de levar algo para Deus. Como nós já falamos aqui. Paulo repete isso. Cada um de vós tem. Nós não vamos buscar algo. Nós vamos levar algo para o culto. E o que é que nós devemos ter? O que precisa ter num culto? Veja que o apóstolo Paulo aqui lhe mostra que, embora não exista um ritual único
para todos cultuarem a Deus, Deus dá liberdade para os homens, existem alguns elementos que o culto precisa ter. Senão, não agrada a Deus. O primeiro, Paulo diz, cada um de vós tem salmo. O salmo é o hino, o inário, o saltério é o inário das Escrituras. Quando se fala em salmo, se fala em música, em louvor, em canto. Nós devemos louvar a Deus. No céu, o que vai lá no céu não vai ter pregação, mas lá no céu vai ter louvor. Lá no céu vai ter cântico, nós vamos ficar louvando ao Senhor, não é? Lá, quando João ele foi arrebatado ao céu, lá no livro do Apocalipse, o que ele viu? Apocalipse, capítulo 5, versículo 9. E cantavam um novo cântico, dizendo. Então, há louvor, há cântico no céu. Os anjos, quando Jesus nasceu, eles vieram eram coros angelicais que louvavam a Deus pelo nascimento de Jesus. Então, o louvor já é uma demonstração do ambiente celestial. Então, todo culto deve ter louvor. Agora, Paulo diz, cada um de vós tem salmo, ou seja, um louvor sagrado, um louvor, uma música sacra, não uma música mundana, não ritmos musicais mundanos e muitas vezes diabólicos e satânicos. Para o enlevo da alma e não para mexer com o corpo. Aquela empresa, o Brasil Paralelo, ela fez uma série de documentários sobre a música, e eu recomendo. Eles mostram como a música mexe com a alma da pessoa e como a música pode ser usada para devotar a Deus, como para destruir o homem. Mas essa é a primeira parte do louvor. Então, é por isso que os nossos cultos nas Assembleias de Deus começam com louvor. Nessa sequência de Paulo aqui. Cada um de vós tem salmo. Mas cada um de vós tem... E olha, veja, cada um de vós tem salmo. Hoje também algo que é uma deturpação. Uma deturpação que está se infestando em nosso meio. Primeiro, o toma-se quase o tempo todo do louvor, para louvor, quando ele só é a introdução do culto. E nós vamos ver na próxima lição que a parte mais importante do culto é a pregação, é a doutrina que Paulo está dizendo aqui. Cada um de vós tem salmo, cada um de vós tem doutrina. Essa é a parte maior. Por quê? Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Porque vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Porque as minhas palavras são espírito e vida. Então não há como a palavra não ter proeminência num culto. Mas, no louvor, o que acontece hoje em dia? Existem os conjuntos. Até conjunto de bebê. É criança, é varão, é adolescente, é jovem. E aí fica aquela exibição artística e sem participação das pessoas. Cada um de vós tem salmo, o canto congregacional. E mais o conjunto coral, que o coral ele é formado de gente de todos os segmentos da igreja. É assim que nós devemos fazer. Participação de todos.
E não eu cantar um hino, depois sento e fico assistindo aos outros cantarem. Não. Cada um de vós tem salmo. Cada um de vós tem doutrina. A palavra de Deus. E eu não vou me ater aqui à pregação por causa da próxima lição, que é justamente sobre o papel da pregação no culto. Mas a proeminência, o tempo da palavra tem de ser. O nosso querido professor Aristóteles Torres de Alencar Filho, chamado por todos nós carinhosamente de Totinho, ele costuma dizer, né? Nós temos o louvorzão e a palavrinha. Hoje em dia é isso que acontece. E ainda quem defenda isso dizendo Deus habita no meio dos louvores. Irmão, Deus habita no meio dos louvores porque lá no céu existem os louvores. Mas aqui, enquanto nós estamos na terra, nós precisamos é de palavra. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Sem palavra nós não sobrevivemos. Não conseguimos caminhar. Sem palavra não haverá conversão de almas, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Sem palavra nós não nos santificamos, porque Jesus orou, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, e vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. E Paulo diz, o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Não há como abrir mão da palavra. Porque Jesus diz, são as escrituras que de mim testificam. Desprezar o tempo da palavra, desprezar a leitura da palavra, é desprezar a Jesus. É fazer o trabalho do diabo. É o diabo que não quer saber de palavra. Até porque é a única arma de ataque que nós temos na luta espiritual contra ele. É a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, cada um de vós tem que ter doutrina, e cada um de vós, irmãos, eu tenho que ter uma mensagem para dar para a igreja se eu for chamado. Mas a minha igreja tem 5.000 membros, como é o caso da minha, a sede aqui do Ministério do Belém. Mas já aconteceu de eu ser chamado. Eu tenho 57 anos, eu só fui chamado 2 vezes. Um culto para pregar, lá no Belém. Mas aconteceu. E eu tinha uma palavra. Outro dia eu conversava com um dileto irmão, o irmão Ferreira, lá de Itapira, aqui no interior de São Paulo. E ele estava me contando que, numa reunião de ensino, ele já está lá em Itapira já há algumas décadas, acho uns 20 anos ou mais, e ele sempre ia preparado com uma palavra. E nunca era chamado. Mas aconteceu o dia dele ter sido chamado. E eu gostei da expressão que ele disse para mim. Irmão Camuru, quando eu fui para o microfone, eu disse assim, olha, irmãos, eu estou surpreso, eu fiquei surpreso em ser chamado, mas não estou despreparado. Porque cada um de nós tem que ter doutrina. Cada um de nós tem que ir ao culto com uma mensagem de Deus, se formos chamados a falar. Não só o obreiro, cada um de vós tem doutrina. Pode acontecer até de você não pregar para o povo, mas aquela pessoa que está do seu lado conversa com você, não na hora do culto, ou antes ou depois do culto, e na conversa você acaba levando uma palavra. Esta doutrina que você trouxe, você pode compartilhar com algum irmão e ele sair edificado, ser exatamente a mensagem que ele precisava ouvir.
Cada um de nós tem que ter doutrina, mas cada um de nós também tem que ter língua. E quando se fala em língua aqui, não é ficar fofocando ou conversando no culto, como infelizmente acontece. Né? Eu li aqui na declaração de fé que o culto é reverência a Deus. E, lamentavelmente, as Assembleias de Deus são indisciplinadas, são irreverentes. Outro dia conversava com um outro dileto irmão José Antônio Isídio, e ele dizia que ele foi segurança aqui num famoso hospital aqui em São Paulo. Durante alguns anos, ele ficou na segurança da capela daquele hospital. E ele disse que durante 3 anos que ele esteve ali, ele nunca viu ninguém numa missa que se realizasse ali sair para ir ao banheiro ou tomar água. 3 anos ali. E muitas vezes mais de uma missa por dia. Ele nunca viu, que ele ficava exatamente ali no local que dava acesso ao bebedouro e ao banheiro. Ninguém nunca saía da missa para ir no banheiro, no bebedouro. Nas nossas igrejas, há multidões ficam aí, zanzando nas igrejas, tomando água, indo ao banheiro, principalmente na hora da palavra. Vê se você vê isso em outra denominação, nas igrejas tradicionais. Ou, por exemplo, na congregação cristã no Brasil. Eu já fui a um culto na congregação cristã no Brasil, com 5.000 pessoas. Já estava lotado, faltando 2 horas para o início do culto. E você ouvia o pernilongo andando, porque todos estavam ali orando ou lendo a palavra, esperando o começo do culto. Reverência. Reverência. O que diz Salomão? Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Tomemos cuidado, irmãos. Culto é reverência. Eu estou oferecendo algo a Deus. E tem que ser agradável a Ele. Mas cada um de vós tem língua. Língua quer dizer o quê? Como eu estava dizendo, não é conversa fiada, não é papinho ali, não. É língua aqui, se fala da língua estranha. O culto tem que ter a demonstração do poder de Deus. E não pode ser um culto calado, frio. Mas também não pode ser desordenado. Paulo, inclusive, nesse capítulo 14, ele vai falar que se você estiver falando em língua estranha, em voz alta, se alguém interpretar, você continua falando em voz alta, senão você fala só para você. Ore em língua em casa, lá no teu aposento, na madrugada. Mas, se houver interpretação, então você fale alto, porque é uma mensagem para a igreja. E é por isso que Paulo diz aqui, tem língua e tem interpretação. É preciso haver a manifestação do poder de Deus nos nossos cultos. Nos nossos cultos nós precisamos ver curas, sinais, maravilhas, expulsão de demônios. Deus tem que confirmar a palavra com os sinais que se seguiram. Eles estão desaparecendo nos nossos dias hoje. É muito triste. Em vez de manifestação do poder de Deus, nós estamos tendo outras manifestações. Meninices. Coisas irracionais, como vômito santo, risada santa, cai.
São coisas abomináveis. Essa chamada adoração extravagante, unções de animais, essas coisas, irmãos. A bênção de Toronto lá, aquela bênção de Toronto, que dessa tal de nova unção, que foi que deu a toda essa confusão que nós temos hoje. Rodopios, como se fosse terreiro de macumba. A Bíblia diz que o nosso culto é um culto racional, sem perder a razão, sem perder o juízo, sabendo o que se está fazendo. Não ficar sapateando, fazendo aviãozinho no meio da igreja, só para aparecer, só para vaidade pessoal, sem nenhum proveito, porque o que diz Paulo? Tudo que for feito tem que ser feito para edificação. Nós temos de sair do culto crescidos espiritualmente. Nós temos que sair do culto mais próximos do Deus, mais próximos do céu, com verdadeira alegria espiritual e consciente do que aconteceu no culto, para podermos ficar ruminando como ovelhas de Jesus as palavras que ele nos trouxe para refletirmos nela durante a semana ou durante os dias seguintes. Mas tem muito culto por aí, com muito barulho, com muita bagunça, com muita emoção. Mas se você ligar meia hora depois para um irmão e perguntar o que foi pregado, ele não sabe, ele não lembra. Por quê? Porque o culto não foi racional, foi irracional, sem uso da mente, sem uso da cabeça, sem uso de nada. Tomemos cuidado, meus amados irmãos. O culto, ele precisa ter a demonstração do poder e do Espírito. Tem que ter língua, tem que ter revelação, tem que ter interpretação. Revelação não é adivinhação. Ah, o seu CPF. Ah, qual o proveito disso? Nenhum. Tudo tem que ser feito para edificação. Qualquer manifestação, qualquer coisa na igreja que não promover a edificação dos membros, não pode ser permitido no culto. Não pode ser tolerado. Tomemos muito cuidado com essas coisas. Porque o culto é um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Eu tenho que oferecer a Deus a tarefa que Ele me incumbiu e do jeito que Ele mandou. Culto é o seu. Amém.